A conexão caiu aí, né? Então vamos lá. Voltando aqui a live pra gente falar um pouquinho aí do Reiki e a espiritualidade, tá? Aguardando aqui voltar, o pessoal entrar. Que deu uma queda aqui. E aí a gente tá aguardando aqui um pouquinho para as pessoas voltarem, pra gente falar ali sobre o Reiki e a espiritualidade. Mas de qualquer forma, é um assunto que é bem complexo, né? Não é uma coisa que a gente consiga falar em uma live. Eu hoje estou falando nessa, de repente a gente vai ter que voltar para falar em outra. Porque é um assunto que demanda aí um pouquinho de tempo para a gente poder conversar sobre isso. Então, o Reiki e a espiritualidade, muitas pessoas têm essa questão de achar que... Porque quando a gente se torna reikiano, a gente abre ali boa tarde, minha querida Marta. A gente abre ali um canal. A gente se torna reikiano, a gente está aberto às energias, a gente está aberto a receber, a enxergar, a visualizar, a se conectar, a intuir, a ter a percepção que muitas vezes a gente não tem quando a gente não é reikiano, tá? Então, a questão do reikiano é bem isso. Quando você se torna reikiano, você tá com esse canal aberto. Você se torna mais conectivo. Você percebe coisas que de repente você não percebia. Até porque o Reiki, a gente tem ali a questão do Gachô, a gente tem a questão da meditação, que também nos traz o estado de presença, que faz isso também. Essa questão de você conseguir olhar de uma forma diferente e perceber coisas que de repente você não perceberia. Então o Reiki, ele não tem assim, um vínculo religioso. Não, como eu falei anteriormente, né, não existe essa questão, para ser reikiano eu tenho que ser umbandista, eu tenho que ser candomblessista, eu tenho que ser budista, evangélico, católico. Não. Você pode não ter religião nenhuma, você pode ser de qualquer religião e para você ser um reikiano. Mas a espiritualidade que trabalha com você, que está com você, aquilo que você ancora, aquilo que você acredita, não deixa de existir quando você se torna um reikiano. Pelo contrário, a conexão ela fica ainda mais forte, sabe? A conexão ela se torna ainda mais fortalecida ali com você. E você consegue perceber e ver coisas que você de repente não via antes. E tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum com isso. Tá? Não tem problema. Aí, pra quem não está acostumado, pra quem nunca trabalhou, né, com a espiritualidade, com nada, às vezes a pessoa fica ali, assim, sem saber. Durante uma sessão, muitas pessoas me relatam que eu vi um caboclo, eu vi um índio, eu vi um pajé, né? Eu vi um monge, eu vi um templo, eu me senti dentro de um templo. Outras pessoas falam que viram preta velha. Eu vi uma preta velha, uma pessoa idosa, eu vi que parecia um escravo assim, e tava ali durante a sessão, eu senti a presença, eu vi, eu visualizei, eu senti cheiro de rosas. Então, isso tudo, vocês estão ouvindo, gente, bem? Eu não sei como é que tá a conexão aí, porque tinha caído a live, né? Aí, se puderem me dar um feedback aí, se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok. Então é isso. Então a gente tem que olhar para essa questão da espiritualidade, o reiki, entendendo que quando a gente se torna um reikiano, a gente não deixa para trás tudo aquilo que já existe, que já trabalha com a gente. E para alguns é o contrário. Para alguns, não, além de não deixar para trás, né, conseguem justamente a questão inversa, conseguem ver aquilo que não via antes. Conseguem ter percepções de coisas que não sentiam antes. É como um médico. Vou botar para vocês um exemplo de um médico, né? Um médico tá ali, independente de religião dele ou não, tá? Independente. Mas ele tá ali fazendo uma cirurgia. Na hora que ele tá fazendo a cirurgia, ele tá fazendo uma cura, um tratamento, né? Olhando ele, cuidando de uma vida. A egrégora que trabalha com ele
que ele fortalece, que ele tem vínculo, vai estar ali com ele. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, independente do paciente que ele esteja cuidando. Sabe? O reiki é como café. O reiki ali é o café que você pode utilizar com leite ou não. O café não vai deixar de ser café, o leite não vai deixar de ser leite. Você pode se utilizar, você pode se conectar, ancorar a egrégora antes. Eu gosto muito de fazer isso, gente, independente da prática que eu for fazer, tanto com reiki quanto com as cartas. Oi, Rosiane, seja bem-vinda. Eu gosto de fazer ancoragem dos mestres, que eu trabalho muito com a Fraternidade Branca, né? E isso foi uma coisa que me veio intuitivamente, instintivamente. Depois eu fui ver que o mestre Johnny de Carli, que também é da linhagem do meu mestre que me iniciou, também trabalha, tá, com a Fraternidade Branca. Então eu trabalho com os mestres. Então em toda sessão eu ancoro o mestre do dia, faço uma prece. Se a pessoa que vai receber quiser, se ela for espiritualista, se ela não tiver problema nenhum, eu passo a prece para ela, porque eu acredito muito nessa sincronicidade, tá? E quando eu faço, meu mestre sempre falou isso, você faz o reiki? Faço. Eu não gosto de fazer o reiki sem a pessoa estar ali junto comigo, paradinha, estado meditativo, para ela sentir, para ela perceber. E isso é tão surreal, para vocês terem a noção de como essa sincronicidade é tão importante. Quem não trabalha assim, de repente quiser fazer uma experiência, de marcar com o cliente de vocês, tá hora, vou começar a sessão, quando eu terminar eu aviso, sabe? Fazer uma... como se você estivesse com o cliente ali mesmo no presencial. Tô falando isso à distância, tá, gente? Porque a distância tem essa questão um pouquinho dessa necessidade de... Eu acho até de um empenho maior do que com o consulente presente. A gente tem que ter esse cuidado de se preparar e de preparar o outro, porque a gente não vai estar ali do lado do outro, né? Então eu acho esse carinho, essa humanização muito importante da gente fazer com o outro, porque ele não está ali do nosso lado. Então eu sempre peço para deixar um copinho com água do lado, para se gostar de incenso, acender incenso, se não gostar, tá tudo bem. Se tem alguma prece que você queira fazer, se a pessoa falar, não, eu não tenho nenhuma, você quer que eu envie uma? Isso tudo vai, né? Eu vou fazer a minha independente do que a pessoa for fazer. Eu vou fazer a minha ancoragem independente do que a pessoa for fazer, independente da crença dela. Porque eu respeito a crença dela, mas eu também quero que respeite a minha e aquilo que eu carrego, que eu não deixo de trabalhar e não deixo de pedir o amparo quando eu começo uma sessão, tá? Então aí eu faço ali. E o que é essa ancoragem? Essa ancoragem nada mais é do que você trazer ali para perto de você aquilo que você acredita, né? Seja os mestres ascensionados, seja um caboclo, seja um preto velho, seja um guardião, a forma com que você, os orixás, não importa. Não tem problema nenhum. E aí a pessoa que me falou isso, tá? Uma das pessoas estava tão agoniada que falou assim, gente, será que o mestre Mikausu vai gostar dessa coisa que eu tô fazendo? Eu tô estragando o reiki dele, eu tô misturando tudo. Eu falei, não está. A egrégora que trabalha com você está se apresentando e por isso você está tendo essa conexão. E eles estão ali te amparando, te ajudando, fortalecendo o reiki. O reiki ele é muito poderoso, eu creio sim, mas a egrégora de luz que trabalha conosco também está fazendo a parte dela, agregando, não tá diminuindo o reiki em nada, não está tendo mistura de nada, eles só estão ali fazendo a parte deles. Independente da gente acreditar ou não, eles estão ali. Da gente enxergar ou não, eles estão ali. Muitas vezes a gente não enxerga. Só que quando a gente se torna um reikiano, principalmente aqueles aí que já chegaram no nível 3, que tem ali o símbolo do Daikomyo, que o símbolo do Daikomyo tem ali a autoiluminação, a nossa autoiluminação e a conexão com o espiritual. E quando a gente começa ali a trabalhar com o Daikomyo, nessa questão do espiritual, ela fica muito forte, tá? E ainda mais se as pessoas quiserem, né, os reikianos aí, né, oi a todos que estão entrando aí, ainda mais os reikianos que se fizerem a autoaplicação aí todos os dias,
Então ali com o chakra frontal totalmente alinhado, o chakra coronário totalmente alinhado, né? Então assim, você tá ali, laríngeo, dos demais chakras, você tá totalmente alinhado. Então, é maravilhoso, porque a tua conexão, ela tá muito forte. Você consegue enxergar, você consegue perceber, você consegue sentir. Porque além de tudo, de ter a questão ali do espiritual, tem a tua questão. Porque você conseguiu chegar nesse nível, você consegue se enxergar melhor. Tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos. Então, tem uma importância, assim, enorme. Então, não tenham medo de se vocês tiverem alguma visão, enxergarem durante a sessão de Reiki, porque existe essa necessidade dessa conexão, dessa ancoragem, do parar, do respirar, antes de começar uma sessão. E aquelas pessoas, eu sei disso, gente, porque quando vou falar pra vocês, quando eu tô muito acelerada, que eu faço, marquei um horário, mas tem que fazer rápido, vou lá, faço, sabe, faço lá a meditação gastou, mas faço tudo muito rápido, né? É diferente. É diferente. Quando eu venho de uma coisa mais parada ali no meu, realmente ancoro, faço a minha prece com mais calma, com mais alma, ancorando ali os seres de luz, sabe? Botando um mantra, me conectando, estando presente no estado de presença mesmo, que às vezes a gente tá aqui, mas não tá, eu consigo visualizar coisas, enxergar coisas, que às vezes eu fico assim, e já chegou o ponto de uma consulente falar pra mim, quando acabou assim, que eu sempre troco após por isso que eu falo da importância de você fazer com a pessoa estando junto com você, mesmo à distância. Quando eu acabei, eu informei que tinha encerrado a sessão. Muitas vezes estão dormindo, né? Mas aí quando acorda, a pessoa me chamou, eu acordei, vim, posso beber minha água? Beba sua água. Ela falou assim, você está se sentindo bem? Aí eu faço tudo como se eu estivesse com a pessoa presencial, tá? Tem aquele tempo ali pra conversar, pra saber como é que foi. E aí, num bate-papo desse, a pessoa falou assim, você não senti como se alguém estivesse pegando no meu pé. Era muito forte, assim, sabe? E aí, eu vou falar pra você, eu tive um acidente há uns anos atrás. E nesse acidente, eu acho que fraturei o pé. Acho que era o pé esquerdo, se eu não me engano. Eu fraturei o meu pé esquerdo. E nessa sessão eu senti alguém como se estivesse tocando mesmo nos meus pés, massageando meus pés. E eu tinha colocado pra ela, porque eu coloco minhas percepções antes da pessoa colocar dela, né? Falei, olha, apliquei o Reiki assim, assado, com foco mais nesse chakra tal, porque eu senti que esse estava mais necessitado. E usei também no chakra dos pés, né, que é a extensão ali do chakra raiz, né? Fiz porque às vezes eu me venho para fazer, no pé tal, ficou mais assim, senti a energia mais, a minha mão mais quente, ou dormente. O que acontece, eu coloco o relato. Eu tinha colocado o relato do pé, e ela foi e falou assim, tô assim, sabe, abismada, porque eu senti alguém pegando, como se alguém estivesse pegando no meu pé. Entendeu? Então a energia, ela se propaga, ela vai ao longe, a gente pode trabalhar o Reiki assim à distância, mas é o que eu falo, à distância você precisa se preparar melhor, estar mais conectado, para não ficar muito disperso, porque a pessoa não está ali com você, então alguém pode chamar, pode acontecer alguma coisa, você, né, Então é importante a gente estar mais ancorado. Ancorar a egrégora de luz que trabalha com a gente. Isso é importantíssimo. Ancorem aquilo que vocês acreditam. Ancorem, sabe? É a mesma coisa. A gente fala assim, ancoragem, por exemplo, a gente... ancoragem, né? Por que eu... por exemplo, o anjo da guarda, fazer a firmeza, mas fazer firmeza de anjo da guarda, acender a vela para anjo da guarda. Gente, quando a gente está fazendo uma firmeza de anjo da guarda, a gente está ali se conectando com ele, chamando ele para perto da gente. O anjo da guarda não precisa de luz não, tá, gente? Ele já é bem iluminadinho. A gente não está acendendo a vela para iluminar ele não, tá bom? Ele não precisa de iluminação.
Ele já é iluminado, graças a Deus. Nós é que precisamos, tá? Nós é que precisamos ser iluminados. Então, quando a gente acende uma vela, que a gente fala assim, tô fazendo uma firmeza, tô ancorando o meu anjo da guarda, que nada mais é do que uma ancoragem ali, do anjo da guarda, a gente tá pedindo que ele se conecte mais. A gente tá chamando ele para ali, para nosso campo energético, sabe? Muitas vezes eu falo assim, acendo e peço a eles, vão na frente, resolvam tal situação assim, assim pra mim, que eu preciso, sabe? Abram meus caminhos para tal situação assim, assim que eu preciso. Então somos nós que estamos fazendo a ancoragem, nós é que estamos precisando nos alinhar, chegar a essa conexão com eles. Não são eles que precisam disso, somos nós. Eles estão ali para cumprir a missão deles, mas a gente tem que deixar, a gente tem que permitir. Sabe por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, eles não têm como burlar isso, como ultrapassar isso. Se nós não deixarmos eles fazerem o que tiver que fazer, não falarmos, olha, eu permito, anjo da guarda, eu permito que você vá na frente, abra os meus caminhos, cura a minha saúde, cura a saúde física do meu filho, a saúde mental, emocional. Vá pedindo o que você tiver que pedir. Traga eles ali pra você, sabe? Traga a egrégora de luz pra vocês. Eu coloco sempre um copo com água quando eu vou fazer minhas preces, depois eu bebo essa água. Às vezes eu deixo de um dia pro dia seguinte, para beber no dia seguinte de manhã, pedindo ali que seja colocado aquilo que eu preciso, sabe? Então vocês podem fazer essa ancoragem. Isso é totalmente normal. A espiritualidade é ampla, nós é que complicamos muitas coisas, né? E a religião, dentro da religião existem dogmas e crenças, né? E ali todo um fundamento que tem que ser seguido. A espiritualidade não precisa disso, gente. E a religião, ela foi justamente criada para isso, né? Para essa separação, para essa organização, né? Essa organização, e cada um vai seguir uma religião que se conectar com esse tipo de crença, de organização, né? Por isso cada um precisa de uma religião. Eu gosto de falar que eu sou espiritualista, porque para mim todas elas agregam e ajudam. Eu acredito em energia. Tá? Eu acredito na energia. A energia, tudo para mim é energia. Eu acredito, eu trabalho na Umbanda e acredito na energia. Tá? Então, a gente tem que mudar algumas coisinhas, abrir um pouquinho a mente para algumas coisas que eu acho que ainda está muito limitada. Nós somos muito limitados, né? Somos muito limitados, somos seres em evolução e está tudo bem que nós somos aqui seres vivendo uma experiência humana. E é difícil a beça. É difícil a beça, gente. É difícil a gente desconstruir algumas crenças, né, que são necessárias. Muitas vezes a gente tem que desconstruir aquilo que a gente acreditava e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, se abram a isso. Quando a espiritualidade chegar, quando vocês virem alguma questão, né, ali durante a sessão de reiki que vocês estão fazendo, agreguem. Agradeçam a presença deles. Obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado por estar aqui. Que você puder me ajudar, eu estou aberta para essa ajuda. Ajude fulano que está recebendo tal energia assim, assim. Me ajude a ser um canal, a me sentir seguro para trabalhar e para ajudar. Que eu seja um canal de luz aqui nesse momento para ajudar a fulano de tal que está recebendo reiki. Ou a mim mesmo, que às vezes na autoaplicação também acontece, tá? E a pessoa fica perdida. Gente, o que é isso? O que é isso que eu vi? Então, estejam abertos. Não se fechem, não se limitem a essa questão da espiritualidade, o reiki, com medo de estar, eu tô atrapalhando o reiki, o reiki não tem religião, e aí eu tô trazendo umas questões aqui. Não, não é isso. Como eu falei, quando você se torna um reikiano, você não está abrindo mão de tudo aquilo que você já carrega, que você já traz. A espiritualidade, os guardiões, seus mentores, não deixam de existir porque você se tornou um reikiano. Eles continuam ali. E eles fazem o trabalho deles. Quando você está ancorando alguém, que você está trabalhando ali, fazendo um tratamento em alguém, tentando melhorar alguém de alguma coisa, eles estão ali.
Porque eles estão aqui para isso, para nos ajudar. Cada um com o seu trabalho, cada um com a sua função, né? Bota assim. Cada um deles tem a sua função. E quando a gente está ali fazendo isso, emanando energia, sendo um canal, transmitindo energia para alguém, é super natural que a egrégora de luz que trabalhe com vocês se aproxime. Elas estão ali para nos ajudar, para nos fortalecer. Entendeu? Então deixa elas chegar, deixa elas trabalharem, sabe? Façam com amor, com alma, com calma. E o reiki é isso, o reiki é amor. Não fiquem julgando, evitem o julgamento na hora de uma sessão. Ai meu Deus, eu não podia estar pensando nisso aqui agora, não era pra vir essa imagem, por que veio? Não, deixa passar. Sente, entrega, fica ali conectado, fecha os seus olhos, vai fazendo, vai sentindo. Muitas vezes, olha, tem muitas vezes que eu não faço nem o Biosen. Às vezes eu faço, nem sempre eu faço, tá? Eu tenho um questionário que eu gosto de mandar para os consulentes também, para eles me falarem, pra gente ver, né? Geralmente na primeira vez, pra gente ver o que tá mais desalinhado ali dos chakras, mas nem sempre é assim, tá? E mesmo vendo ali o formulário e tendo bate-papo, eu tenho uma questão que às vezes eu intuo ali na hora, e aí eu já faço um pouco diferente. Não vou botar a mão nos dois lugares, não, a minha mão tá indo, direcionando mais um lugar, ou eu passei por aqui e senti que aqui tá precisando mais, ou eu preciso colocar separada em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, ou as duas juntas. Então, assim, se permitam, não rotulem. A gente tem coisas que a gente não tem como fugir, tá? Por exemplo, vamos lá. A gente faz a meditação Gachô, a gente recita os princípios, né? Isso tudo faz parte. A gente não tem como fugir dessas coisas, né? Isso, claro que às vezes, numa emergência, já aconteceu de eu não recitar os princípios, vou ser bem sincera. E deu tudo certo, tá? Mas é uma emergência. Mas podendo se fazer a coisa certinho, a gente faz certinho como manda o figurino, né? Como a gente aprendeu. Então a gente faz a meditação Gachô, a gente recita os princípios, a gente desenha os símbolos, principalmente se for à distância. Se não for, a gente vai ver ali o símbolo que vai vir pra gente desenhar ou não, ou da necessidade, ou do nosso entendimento, ou do nosso nível de reiki que a gente tenha. Então a gente vai desenhar ali, né? Ou desenho na uma, desenho nas duas. Isso tudo é uma questão de percepção, é uma questão de intuição, tá? E uma questão de você fazer, praticar. O reiki é praticar. Reikiano, a diferença, eu sempre falo de um para o outro, é o que pratica para aquele que não pratica. Então, praticar o reiki. Vamos lá, a gente praticando o reiki, a gente vai sentindo. Aí eu desenhei numa mão só, quando fluiu bem. Desenhei nas duas, fluiu melhor. Desenhei no ar, não senti nada. Então a gente tem que praticar. O reiki é isso, é praticar. A minha primeira experiência com o reiki foi no dia seguinte a minha sintonização, no nível 1. Meu filho com dor de dente, eu fui lá socorri ele. Quem já me segue aí já conhece essa história. Sejam todos bem-vindos aí. E eu fui lá socorri ele, tava morrendo de dor de dente, eu não recitei, nem pensei no recitar os princípios, que eu não tinha essa prática, né, de fazer assim. Eu fui direto, desenhei o Shokurei e botei lá no rostinho dele, né? E passou assim uns 10 minutos e ele já tava, porque ele antes ele tava gritando de dor, socando a parede. Isso 1h da manhã, não tinha o que fazer com ele 1h da manhã. 1, 2 horas da manhã, sei lá, era na madrugada, né? Eu não tinha o que fazer com ele, né, nesse horário. E nunca tive dor de dente. Não sabia nem o que dá pra ele. Falei, meu Deus do céu. E até o analgésico fazer efeito também demora. E aí eu fui, desenhei, sentei ele, desenhei, aí socorri e apliquei. Passou uns 10 minutos assim da aplicação, 10 a 15 minutos, ele já não estava mais tão nervoso, tão ansioso também, né? Porque ele estava com aquela questão da dor, que ele nunca tinha sentido aquilo, também era novidade pra ele. E melhorou. Foi assim, uma questão assim, uma experiência que eu guardo com carinho, a minha primeira experiência. Que cada um tem a sua, depois é legal até de vocês colocarem. Quem quiser colocar aí, depois, gente, lá, quando deixar gravado, colocar lá as suas primeiras experiências com o reiki, como foi. A minha primeira experiência foi essa, foi com meu filho, meu mais novo. E aí eu falei com o professor, né, no dia seguinte, eu falei, de manhã, eu falei, professor, mestre, olha, eu apliquei o reiki no meu filho, com dor de dente, eu
tinha sido sintonizada. Eu não sei nem se eu podia fazer, porque eu tinha sido sintonizada na noite anterior. E eu não sabia se eu podia fazer, mas eu fiz. Aí ele, não tem problema nenhum, você já é uma reiki. Os 21 dias que se tem, né, que a gente vai fazendo ali a nossa autoaplicação, é para nós estarmos fazendo a nossa autoaplicação. Mas não tem problema nenhum se você precisar utilizar o reiki. O reiki é isso, o reiki é realmente utilização. Você tem que praticar, não tem problema nenhum. Você já está sintonizada. O pré-requisito principal é estar sintonizada. Você já está sintonizada, pode praticar. Falei, ai, que maravilha, porque eu ainda fiquei assim um pouco insegura, né? Então não fiquem seguros. Não fiquem seguros. Pratiquem o reiki. E se vier alguma coisa diferente, né? A gente fez a meditação Gachô, recitou os princípios, né? Desenhou o símbolo e se conectou com a pessoa, fez a nossa ancoragem, né? Que eu acho muito importante isso, a prece que vocês quiserem fazer durante o Gachô, vocês podem fazer na meditação Gachô ali a prece, a ancoragem, né? Da egrégora. Então, assim, da mesma forma que eu peço ao consulente para os 15 minutinhos a 20 antes de começarmos eles se conectarem, a gente também tem que fazer essa preparação antes de começar, tá? Respirar, acalmar, e o que vier, a egrégora de luz que vier, sabe, que aparecer, que se conectar ali naquele momento, seja muito bem-vinda, se for de luz. Eu sempre peço isso, para que seja de luz, que possam estar nos ajudando e ajudando aquele que vai receber a energia reiki, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui, que eu vim porque realmente senti dessas dúvidas dessas pessoas, e uma inclusive estava bem angustiada, né? Na angústia dela de passar, porque essa dúvida e essa questão pode ser uma questão de outras pessoas também, de quando aparecer, né, essa enxergar alguma coisa diferente, né? Ver ali durante, eu percebi, eu senti o cheiro de flores, eu senti o cheiro de erva, eu senti o cheiro de mata, eu me vi dentro da mata, Tá tudo bem, gente. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Façam com amor, que isso é o principal do reiki, é entregar com amor. Não precisa ser formado em nenhuma faculdade, nem ter nenhum canudo, tá? O reikiano, ele basta fazer ali com amor, seguindo a intuição dele, com calma, com alma e praticando. Isso é o reiki, tá bom? E se vocês tiverem mais algumas dúvidas e quiserem mandar, tá vendo que sempre as dúvidas de um sempre vai servir ali para sanar as dúvidas de outros, né? Então, essas dúvidas de algumas pessoas, né, sobre a espiritualidade, tenho certeza que vai servir para outras pessoas também, tá bom? Um grande beijo, paz e luz a todos. Namastê.